marcou a sua perfeita criação. Imediatamente do pecado, Deus fez a promessa que agora havia de cumprir. Queria enviar para a terra o Messias. Lá em Jerusalém, estava Maria estava noiva com José. Né? O que é que acontece? Deus olhou lá do céu e viu Maria tão santa, tão justa, e achou que ela poderia ser a mãe do filho dele. Aí, foi lá e colocou Jesus para nascer através de Maria. Bem, pessoal, é o seguinte, quando Maria estava grávida, José olhou para ela e José teve vontade de fugir e abandonar. Só que o anjo apareceu para ele e disse, não tenha medo de receber sua mãe, de receber Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. Ou seja, o que está nela é o Filho de Deus que vai nascer na terra para resgatarmos o nosso pecado, para livrar o povo do pecado. Então, o que é que acontece? Quando o anjo apareceu para José, José decidiu que não iria mais abandonar Maria. Aí, quando Maria estava já para dar a luz, que ela deu a luz e teve Jesus Cristo, Deus enviou 3 magos lá do Oriente, que é onde a gente conhece hoje como Irã. Deus enviou, e o que foi que Deus usou para guiar eles? Uma estrela, tá vendo? As crianças aqui são mais inteligentes do que vocês. Eu sei o que foi uma estrela. Aquele diabinho lá faz dormir. Pois é, ô Miguel, acorde, preste atenção na aula. Eu sei que é uma estrela. Jesus, olha, Deus guiou os magos através de uma estrela. Só que antes de eles chegarem lá, eles passaram lá no palácio de quem? Quem lembra? Ele passou no palácio do rei e perguntou, onde há de nascer o filho de Deus? O rei dos judeus. Aí o que é que acontece? Ele perguntou, o rei dos judeus, sou eu? Por que esse homem está dizendo que esse rei é o judeu? Faz o seguinte, vai lá, quando você descobrir onde é que ele está, aí você adora lá ele, Jesus, aí depois você vem e diz a mim onde é que ele está. O que é que eles queriam fazer com Jesus? Eles queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus. Só que os magos foram lá, ofertaram o presente para Jesus, que é filho de Deus, e depois os anjos avisaram ele, olha, não volta lá não, porque ele quer matar Jesus. Aí eles, olha, fugiram. Então eles fugiram e Jesus foi crescendo em conhecimento. Jesus foi aprendendo na igreja, né? Crescendo e foi crescendo até que ele, com 30 anos de idade, Jesus, ele começou o seu ministério. Ele foi batizado. Quem é que quer ser batizado nas águas? Quem é a criança que quer ser batizada? Vai chegar a data, né? Vai chegar o momento. Quando chegou para Jesus, vai chegar para vocês também. Aí Jesus adulto foi batizado nas águas e agora Jesus começou o seu ministério de salvação da humanidade. Não é interessante? Só que, o que é que acontece? Com 33 anos, Jesus, ele morreu. Mataram Jesus. Mas a morte de Jesus, criança, foi proposital. Deus tinha determinado que ele tinha que ser morto. Porque se Jesus não fosse morto, nós não teríamos salvação. Jesus tinha que morrer para que nós tivéssemos vida. Vida através de quê? Através da sua palavra. Através da fé na sua palavra. Então, Jesus, ele não foi um simples homem. Jesus, ele foi 100% homem. Sabe para que Jesus foi 100% homem? Para ensinar a mim e a vocês como viver nessa terra de forma correta, de forma justa, amando o nosso próximo, não é verdade? Amando aquelas pessoas que eles amam. Chegaram uma vez para Jesus e perguntaram assim, Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Quem sabe? Vamos lá. Amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. E o segundo, ele disse, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo.
Olha, Miguel. Eu estou fazendo anotação, professor. Para não esquecer, não é? Ah, anota no meu cérebro. Muita. Tá dando no seu cérebro? Pois é, crianças. Então, essa é a história de Jesus. Apesar das tentativas de Satanás para destruir o Senhor, ele tentou matar Jesus, ele tentou impedir que Jesus fosse para a cruz, mas Jesus foi e morreu. Então, apesar de Satanás tentar impedir a obra de Deus, mesmo assim Deus realizou com a morte de Jesus na cruz. Então, Deus manteve sua promessa, protegendo seu filho, o Messias, a quem enviado para ser o Salvador